Bom dia novamente a todos, sejam bem-vindos à nossa live de governança em privacidade. Nós vamos começar agora com a apresentação do Dr. Gilberto Martins de Almeida. Dr. Gilberto, pode começar. Bom dia a todos. Agradeço o convite da Módulo. Vou aqui já projetar a apresentação. Bom, nessa altura, todos já estão motivados para atender LGPD. Todo mundo já percebeu que a LGPD tem não só ônus, mas principalmente bônus, né? E querendo atender a LGPD, as pessoas olham esse artigo 50 da lei e dizem, puxa, aí está uma excelente oportunidade, porque permite adotar boas práticas e códigos de conduta. Mas vem a pergunta, será que a gente pode unilateralmente definir o que são boas práticas? Por um lado, a gente seja uma empresa, federação, associação, órgão público, outra entidade, as organizações dizem, a gente sabe o que é melhor, a gente sabe quais são as boas práticas no nosso negócio, na nossa operação. Mas será que a autoridade vai concordar com isso? Então é sobre isso que trata aqui a apresentação, né? Do ponto de vista geral, como eu vinha dizendo, todo mundo percebe cada vez mais o impacto positivo, né, para fins de propaganda, anúncios, clientela. A gente vê aqui, por exemplo, a Apple se proclamando campeã de privacidade de consumidores. A gente vê a magnitude dos investimentos nessa área. E o que diz o artigo 50? Ele diz o seguinte, que tanto controladores como operadores, vejam bem, não é só controladores, é também os operadores, né? Por eles mesmos, ou através de terceiros, por exemplo, associações setoriais, podem formular regras de boas práticas e de governança. Podem, não necessariamente, mas podem. Melhor, porque em vez de ficar assim, adstrito a regras frias, abstratas da lei, dá para fazer uma customização, né? Mas em relação a quê? Em relação a praticamente tudo, condições de organização, funcionamento, procedimentos, segurança, padrão técnico, obrigações específicas e tal, olhando supervisão e mitigação de danos, né? Isso vem de onde? Isso vem da inspiração no GDPR, artigo 40, que lá na Europa fala que as empresas, as organizações podem adotar códigos de conduta, né? E no Brasil? No Brasil, a gente já tem os primeiros códigos setoriais, por exemplo, na área de saúde e na área de previdência complementar, né? Mas, assim, formulando essas regras, o que deve ser levado em consideração? Segundo o parágrafo 1º desse artigo 50, a natureza, escopo, finalidade, probabilidade e gravidade de riscos e benefícios. Então, a lei encoraja uma proporcionalidade para que quem tem uma operação maior não tenha que ficar limitado a uma organização menor e vice-versa, né? Já o parágrafo 2º, inciso 1º, tem um mínimo do que deve constar. Então, se a gente for formular essas regras, a gente tem que olhar como default que no mínimo, a gente tem que atender o seguinte, demonstrar comprometimento, mostrar que se aplica a todo o conjunto de dados, né? Adaptação à estrutura, escala e volume, políticas de salvaguardas adequadas, relação de confiança com o titular, com mecanismo de participação por ele, interatividade, né? Integração com a estrutura geral de governança, para que não fique uma ilha, né? Não fique isolado do resto da governança, tem que enraizar na governança, né? Mecanismos, etc. Plano de resposta a incidentes e remediação e atualização permanente com monitoramento contínuo. Então, esse é o mínimo minimorum, né? E é o que deve ser aplicado para atender os princípios da lei. A gente tem referências para consulta? Temos sim. Em primeiro lugar, vindo da ANPD, que é a Autoridade Nacional. Ela trata de um guia de segurança para agentes de pequeno porte, também não só um guia, que é assim uma orientação, mas a gente tem um regulamento, que aí é obrigatório, é uma norma obrigatória, que é esse regulamento para organizações de pequeno porte, né? E ali fala de segurança e boas práticas também de comunicação de segurança. Então, eu tenho ali uma pauta obrigatória para olhar, né?
A NPD, ela está cada vez mais setorizando. Então, tem um guia para setor público específico e até para o contexto eleitoral, ano de eleição, né? Quem tiver ligado de forma direta ou indireta a esse contexto deve olhar também. E a NPD tem feito parcerias. Naquele que a gente acabou de ver, que era o contexto eleitoral, ela fez uma parceria com o TSE. Aqui, que é um guia para consumidores, ela fez uma parceria com o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, quem lida, por exemplo, no varejo, tem muito consumidor, deve olhar o que diz esse guia, né? Por outro lado, quem tem o poder, o direito de instituir boas práticas? Essa é uma questão. A NPT que a gente acabou de ver, ela certamente tem, porque ela é a autoridade por excelência, mais, a que tem a competência mais específica, né? Mas e outros? A gente tem, por exemplo, o governo digital, capitaneado pelo Ministério da Economia. E certamente o governo digital, ele lida com várias coisas que acabam tocando em dados pessoais, né? Mas existe hoje no Supremo um questionamento pela OAB dizendo que o poder executivo, ele não tem o mesmo poder que o poder legislativo. Então, como a LGPD é uma lei do Congresso, né? Quando o executivo faz um decreto, isso fica assim com uma certa faixa de dúvida, pelo menos nesse momento, se deve ser seguido ou não. Então, acho que a gente deve olhar necessariamente LGPD e deve manter um olho aberto também para o governo digital, tá? Até porque, olha só, a variedade, o capricho, né, dessas boas práticas que constam em guias do Ministério da Economia, no Comitê Central de Governança de Dados, tem muita coisa. Framework de segurança, resposta a incidentes, requisito mínimo de segurança e privacidade. A gente tem para aplicativos móveis, tem governança e privacidade, inventário, termo de uso, política, avaliação de risco, relatório de impacto. Então, a gente não tem uma falta de documento de referência, pelo contrário, a gente tem que lidar como digerir tudo isso, né? E digerir bem, porque senão o PROCON pode pegar no pé. Já começou em Mato Grosso do Sul, e a gente sabe que o PROCON é um órgão estadual. E quando começa um, vai gerando assim como se fosse uma epidemia, passa para outro, 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 né? E o que o PROCON de Mato Grosso do Sul fez? Ele autuou várias empresas, dizendo, por exemplo, a sua política de privacidade não está bem feita, porque ela não esclarece como é a sua política de cookies, porque ela já cria algumas situações default de permitir cadastrar em programa de fidelidade, uma série de outras coisas. Então, hoje, ter uma boa política de privacidade é sinônimo de ter boas práticas, né? E tem que realmente cuidar, porque se você fizer de qualquer jeito, o PROCON pode realmente vir atrás de você. Bom, também quando a gente procura estabelecer boas práticas, eventualmente a gente pode esbarrar em algumas questões. Aqui a gente tem o Google com todo alarde, ele dizendo o seguinte: eu vou acabar com os cookies de terceiros. Eu vou usar só cookie próprio. As informações extraídas por meio de cookies vão vir só para mim em Google. No que ele anunciou isso, as autoridades disseram: Google, com a presença que você tem no mercado, isso vai significar um problema concorrencial, um problema antitrust, um problema, né? Então a gente tem que estar olhando de uma forma assim que seja equitativa, né? A Apple também, ela disse, olha, eu agora estou protegendo as crianças. E o mercado disse, olha, do jeito que você está protegendo, é, aparentemente pelo contrário, está criando uma exposição maior, mais concentrada. Então tem que estar olhando, né, eventuais efeitos colaterais, né? Também, esse artigo 50 fala que você tem que demonstrar efetividade. Não basta ser uma boa prática, tem que parecer uma boa prática, né? Especialmente quando houver um pedido da autoridade ou de outra entidade para mostrar essa efetividade, né? E para mostrar efetividade, eu posso olhar o que acontece lá fora, que já foi testado, tem uma quilometragem, já que a lei se inspirou, né, no padrão europeu, né? Eu posso ver o que a Europa fez com relação, por exemplo, a código de conduta para provedores de serviços na nuvem.
né? Como posso olhar também o que a Europa fez com relação ao armazenamento de dados de cartão de crédito. Então, eu posso olhar a experiência lá de fora e ver aquilo que pode ter um efeito Orloff, né? O que pode acabar sendo replicado para cá. Como elaborar um código de conduta? Aqui a gente tem, por exemplo, no ICO, no Reino Unido, né? é, Alguns elementos, né? Então eu tenho ali uma listinha, né? Como se fosse um checklist para eu me basear. No Brasil, a gente tem uma norma obrigatória, né? Não é guia orientativo, da ANPD, que estabeleceu o processo de fiscalização. Então ali diz exatamente o que pode acontecer na cena de uma investigação pela ANPD e diz que ela vai ter o poder de exigir todo tipo de documento, seja físico ou digital, vai poder exigir o acesso às instalações, sistemas, redes. Então, as organizações têm que estar realmente bem preparadas, porque vai haver, né, no processo de fiscalização, uma transparência praticamente total, né? Por outro lado, essa mesma resolução, ela fala não só de fiscalização, fala também de orientação, e ela diz que o Código de Conduta e de Boas Práticas, né, especialmente se for certificado ou foi ditado por uma entidade responsável, né, assim, um parâmetro importante para considerar nesse processo de investigação. A gente está nos últimos itens aqui do artigo, né? E um deles, que é o parágrafo terceiro, fala que tudo isso tem que ser publicado e atualizado periodicamente. Então, é prata da casa, mas tem que estar divulgado externamente, né? E pode ser reconhecido pela autoridade nacional. Eventualmente, você pode pedir à autoridade nacional, né, que olhe e se manifeste, né? Mudanças de políticas. É bom realmente você ter um fio condutor para não ficar dando cambalhota, não ficar mudando e gerar estardalhaço. A gente assistiu aqui agora há pouco, né, no Brasil, a mudança de política do Telegram, que causou um alvoroço muito grande. Então, tanto quanto possível, né, ter uma linha de continuidade. Exemplo de utilidade. Código de conduta é como um bombril, tem 1001 utilidades, né? Por exemplo, transferências internacionais, a gente tem ali na letra D, né, que um código de conduta pode pesar para permitir transferências internacionais de dados. E efeitos no judiciário? Bom, a gente vê expressamente, assim, no caso da Eletropaulo, né, o judiciário inocentou a Eletropaulo, dizendo que estava mostrada a boa-fé e que todas as providências foram tomadas para amenizar o vazamento de dados. Na mesma situação a gente teve com a JBS. A Justiça negou uma ação de um sindicato, né, e disse que a JBS mostrou que estava bem preparada. Então, você adotar boas práticas, códigos de conduta bem feitos, pode ser um antídoto maravilhoso, né? Finalmente, se a gente fosse resumir tudo isso, a gente tem duas coisas: a plataforma documental, de políticas, contratos, termos de consentimento, etc., que tem que equilibrar a conotação jurídica e a comercial, para que você não deixe de atender a lei por um lado, por outro lado, quando você atender a lei, não prejudique as atividades por outro lado. Então, isso tem que vir bem balanceado. E a plataforma sistêmica, né? Regras de negócio, automação, algoritmos e tal, técnica de segurança da informação. É, eu acho fundamental que uma converse com a outra. Se você tiver documentos que estão completamente diferentes do sistema, da regra de negócio, dá um curto-circuito fenomenal, né? Então, a integração realmente é necessária. Um exemplo é dessa parceria que o escritório Martins de Almeida tem com a Módulo. Tudo que foi feito, do ponto de vista de controle automatizado, está espelhado na plataforma documental, nos templates dos documentos e vice-versa. Estão casados, né? Estão conectados. Então, acho que é fundamental você ter esse tipo de integração. A gente tem visto para alguns clientes feito esse tipo de plataforma documental e a gente vê que muitas vezes assim existe uma vontade muito grande de acertar e é o primeiro passo, né, para fazer tudo assim de uma forma bem concatenada. Era isso que eu tinha preparado. Eu fico disponível depois para as perguntas e estou passando então aqui para o Alberto. Alberto, boa apresentação. Obrigado, doutor Gilberto Martins, sempre trazendo aí uma riqueza grande
de conteúdo para nós em termos de LGPD, principalmente aí atendendo aos requisitos jurídicos, né? Já que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei, né? E aí carece aí das empresas ter todo esse aspecto de atendimento, não apenas porque é uma boa prática, esse é o tema da nossa live de hoje, né? Mas porque, de fato, é um requisito obrigatório legal, né? Então, obrigado, doutor Gilberto Martins, por esclarecer aí com mais detalhes aí o nosso famoso artigo 50 da LGPD, que trata exatamente sobre essa questão de governança e boas práticas, né? Lembrando a vocês que a nossa live de hoje é sobre governança em privacidade, e na quinta-feira que vem, no mesmo horário, dia 31, 10h30, a segunda parte dessa live, que é a governança em segurança da informação, né? Então, hoje vamos focar um pouquinho mais nesse aspecto da privacidade, mas na quinta que vem já estão convocados para confirmarem a presença na nossa live sobre governança em TI e segurança da informação. Então, eu vou explorar um pouquinho o tema que me cabe, que é falar sobre o kit de boas práticas. E quando eu estava pensando um pouco e refletindo sobre esse tema, né, na questão do kit, a gente fica pensando assim, mas o kit é assim, uma espécie de cinto de utilidades do Batman, né? Exatamente o que é essa ideia de que nós possamos ter algum tipo de orientação, algum tipo de guia, né? Ou até de dicas, né? Hashtag fica a dica, né? De melhores práticas e boas práticas no sentido de implementar a nossa LGPD. E é comum, principalmente nos projetos que nós temos realizados, já são mais de 100 projetos realizados aí pela Módulo ao longo desse tempo na área de LGPD, de que para atender cada um dos requisitos da lei, a gente tem, na verdade, diversas melhores práticas, né? Mas o foco hoje, de novo, é o artigo 50, muito bem elucidado pelo doutor Gilberto Martins, que diz exatamente sobre formular as regras de boas práticas, né? Então, qual seria a boa prática para formular regras de boas práticas? Vamos falar um pouquinho nessa recursividade assim, e fazendo referência também ao artigo 49, né, que, no caso específico da segurança da informação, prevê de que precisa atender os requisitos de segurança e padrões de boas práticas de governança, né? Pois é. Mas quando a autoridade nacional, ou uma auditoria, ou mesmo dentro da gestão, se pergunta qual é a confiança que nós temos nesse atendimento dos requisitos das boas práticas de governança, qual é a sua resposta? Né? Ela garantia Sodio, né? Isso aí, eu diria assim que é o nosso nível zero de maturidade dentro de um programa de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais, porque não existe nada, né? Ela garantia a pessoa. Então, passa-se desde essa fase inicial de procedimentos não formalizados, até procedimentos formalizados, até num nível mais avançado, aí, onde se poderia dizer aí que é um programa bastante otimizado, né? E nós vamos comentar um pouquinho com vocês aqui várias lives que nós temos feito nesses últimos 3 anos, muitas delas aí com a presença do Dr. Gilberto Martins, e a primeira delas fala exatamente sobre frameworks que você precisa conhecer. Então, a primeira grande boa prática para nós implementarmos as boas práticas é que a gente não precisa reinventar a roda, né? Já existem aí normas e padrões que eu diria que, no caso da ISO, por exemplo, que é o maior organismo nacional de padronização, é mais do que boas práticas. São consideradas as melhores práticas, né? Isso nos dá aí um respaldo importante de que, se nós seguirmos as normas da ISO, por exemplo, nós com certeza não estaremos errando e estaremos adotando o que seriam mais do que as boas práticas, o que os especialistas consideram as melhores práticas. E tem aí um sem número de letras, né, e tipos diferentes. Se a gente procurar só por privacidade, são mais de 1000 normas e regulamentações que a gente encontra falando sobre esse tema. Mas uma norma específica, só para a gente ficar no escopo das normas ISO, que é a norma 27.701, que é a norma da série 27.001. De novo, uma das lives que nós realizamos foi uma live específica sobre a norma 27.701, ela fala exatamente sobre um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, ela é uma norma anexa à 27.001 de segurança da informação, e a gente poderia dizer, sem medo de errar, que se nós atendermos os requisitos dessa norma, nós com certeza, de uma certa forma, estaremos atendendo, sim, o que seriam as boas práticas para atendimento da LGPD. Isso, como o doutor Gilberto
nos trouxe aí como experiência, principalmente aí no caso da Europa, muitas violações, muitos registros de problemas. Não é um caso de vazamento, por exemplo, que a gente fica assustado, mas são casos onde a empresa não consegue demonstrar que ela de fato seguiu as melhores práticas. No tema específico que nós vamos aprofundar na semana que vem, que fala exatamente sobre governança em TI e segurança cibernética, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão dos controles para a segurança cibernética, mas o CIS-8, né, que são os principais, eu diria, a principal referência hoje em relação ao atendimento de segurança da segurança cibernética como um todo, que é o CIS versão 8, né, que são os 18 principais controles. O número 3 é o controle de proteção de dados pessoais, são as boas práticas para atendimento à proteção de dados pessoais, mas o tema é mais amplo, né? Os 18 controles são, de fato, controles importantes, né? Mas para o nosso tema de hoje, dentro do guarda-chuva do CIS, o CIS lançou recentemente o Privacy Guide. Fizemos no dia 10 de fevereiro, um pouquinho mais de um mês atrás, uma live também sobre esse assunto. E novidade aqui no Brasil, o Guia de Privacidade do CIS foi traduzido. Nós já remetemos aí a módulo, junto com a colaboração de outros especialistas aqui no Brasil. Traduzimos o Guia de Privacidade do CIS, ele já foi encaminhado para o CIS, e estamos aguardando simplesmente a publicação oficial. Isso é muito bom, né? Porque uma norma ou um guia de privacidade desse em português nos ajuda não só a ter mais escalabilidade dentro das nossas organizações, como se torna uma referência mais legítima, mais atual, mais acessível, né? Essa questão da live sobre LGPD e agências reguladoras, a gente, na época, tratou exatamente o tema da prestação de contas, né? Que diz respeito exatamente à ideia do accountability, né? Ou a responsabilização das pessoas, dos gestores, do nosso encarregado do DPO, de demonstrar para o agente ou para qualquer medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, né? Então, nós estamos falando aqui de um grande arcabouço, de um grande framework, de fato, onde o que a gente precisa é não ter apenas as boas práticas, mas, de fato, garantir que essas boas práticas estão em operação, estão implementadas, né? Entram aí as nossas políticas organizacionais, que são todos os nossos documentos, o código de conduta que já foi explorado aqui, as diferentes normas, procedimentos e instruções que visam exatamente implementar essas boas práticas dentro da nossa organização, né? Outra live específica sobre esse tema são políticas e atestação na LGPD, onde nós falamos exatamente sobre esse conceito aí do que o Dr. Gilberto chamou da nossa plataforma documental. Essa plataforma de documental é exatamente a capacidade que os nossos colaboradores precisam para ter acesso ao conjunto de documentos que eles precisam no seu dia a dia, né? Então, eu diria assim, muitas vezes a lei define os requisitos, que é o que precisamos fazer, e nós precisamos detalhar de forma que a gente diga como nós vamos fazer, né? E nesse caso aí da gestão de políticas, a gente tem um tema específico na gestão de políticas que tem a ver com as atestações, né, que é a capacidade não só da nossa audiência, dos colaboradores conhecerem os documentos, as políticas, mas principalmente eles assinarem embaixo de que eles conhecem, de que eles concordam, de que eles vão seguir, né? Então, a importância de nós criarmos aí a atestação de todas essas políticas e documentos da nossa organização, né? Nesse tema das políticas, nós tivemos uma outra live que fala exatamente sobre o engajamento de pessoas, e nesse engajamento de pessoas, né, a gente sabe que o colaborador, a pessoa, o terceiro, é o grande elo fraco dessa nossa corrente de gestão de riscos, né? Então, importante na capacitação e engajamento dessas pessoas que a gente traga aí uma agenda positiva, que traga temas que, mais do que referenciar, vamos dizer assim, tragédias, problemas, multas e sanções da LGPD, né, que seria esse cenário negro, negativo aí, onde a gente já anda tão assustado com tantos problemas em relação à nossa gestão de riscos como um todo, mas principalmente trazendo aí um céu um pouco mais azul, um céu de brigadeiro, de uma agenda positiva, onde a LGPD traz sim oportunidades, não são apenas ameaças para as organizações, mas a LGPD, como uma infraestrutura, uma estrutura, um arcabouço de proteção de dados pessoais, ela traz implementação de medidas e boas práticas que, de fato, faz diferença na organização.
na sua visão de ESG, né? Eu acho que é um tema bastante atualizado, e principalmente na composição de atendimento de programas de conformidade. Está aí o nosso GRC, governança, risco e conformidade, né? Então, a governança das empresas que têm uma boa governança, esse é o tema da nossa live de hoje, e especificamente o R do nosso GRC, que é a gestão de riscos. Aí eu sou um pouco suspeito a falar, né? Ontem ocorreu a nossa reunião, primeira reunião desse ano do nosso comitê da ABNT, exatamente sobre gestão de riscos, né? E nós publicamos, nós informamos que nós publicamos a norma de vocabulário que é importante para a gestão de riscos, que é 31.073, é uma norma nova, recém-publicada lá na ISO Internacional, e que aqui no Brasil nós estamos aí fazendo todo o trabalho já de publicação dessa norma 31.073. Então, aqueles que quiserem participar dessa iniciativa na BNT, me enviem o e-mail pessoal, ou usando aqui essa lista risql@modulo.com, para poder participar desse comitê de gestão de risco, que é, dentro da mentalidade de risco, né, uma boa prática da ISO, que todas as implementações, as nossas ações, né, a própria LGPD, ela faz referência à gestão de riscos, né, em vários requisitos, cláusulas e parágrafos, especificamente no artigo que fala sobre a questão do DPIA, né, o nosso relatório de impacto de proteção de dados pessoais, mas eu diria que na hora de planejar, implementar e manter todo um programa de privacidade para atendimento da LGPD, algumas ações são mais prioritárias do que outras, né? Algumas ações são mais urgentes do que outras, né? Então, a gente recomenda aí como uma melhor prática para a implementação da LGPD exatamente a ideia de termos uma abordagem ágil, né? Então, ter um grande ciclo desse programa de privacidade, mas conseguir, vamos dizer assim, decompor esse ciclo em estágios menores, até que cada ação contínua de implementação, na verdade, afete a visão de um todo de uma forma incremental. Então, esse programa é um programa, em termos de continuidade, para sempre, né? E é preciso que as empresas tenham as suas plataformas de LGPD, né? As plataformas documentais, né? Exatamente esse espaço onde a organização vai ter todo o seu conjunto de documentos, uma plataforma para prestação de contas, né? Porque, como o doutor Gilberto apresentou, é muito importante, no caso principalmente de problema, que existam evidências, não só, né, como diz o ditado, que a mulher de César, não basta ela ser fiel, ela tem que demonstrar que ela é fiel. Né? Então, toda essa plataforma automatizada, né, não só uma plataforma documental, mas uma plataforma de evidências e prestação de contas, de relatórios, uma plataforma de gestão de que um programa de privacidade de fato está sendo implementado em toda a organização, utilizando as melhores práticas, utilizando as referências, né? E principalmente dentro daquela visão de níveis de maturidade, né? Esse programa caminha para curto, médio, longo prazo, né, para um modelo totalmente automatizado. Né? Essa é mais uma das lives que nós fizemos, né, dando adeus às planilhas. Hoje em dia, o grande sistema de implementação é o SAP, né, o Sistema Avançado de Planilha, e a gente precisa, na verdade, de ferramentas específicas para que a gente possa atingir, vamos dizer assim, um nível mais automatizado. Uma ferramenta que possa, vamos dizer assim, nos trazer a ideia aí de um nível de maturidade de segurança cibernética. Recomendamos fortemente a utilização aí do SIS versão 8, como já falamos. Ferramentas que possam, por exemplo, medir o tamanho do nosso risco, né, para que a gente possa justificar o investimento. Né? Será que esse investimento tem retorno? Ou qual desses investimentos vai me trazer o principal retorno? E nesse sentido aí nós trazemos aí um spoiler, né, uma novidade. Nós temos utilizado nos projetos o padrão OpenFair. E nós estamos traduzindo o Open Fair e vamos anunciar depois para vocês um evento que vai acontecer em junho, onde nós estamos tendo agora aí o Open Fair também em português. Então, já temos as ISOs em português, já temos o material todo do CIS em português e teremos agora também o Open Fair em português. Né? Então, esse kit, eu diria assim, ajuda a implementação de todas essas boas práticas para a implementação de LGPD e, principalmente, para o nosso encarregado de uma grande cabine de comando que ele possa, em termos de boas práticas, né, comandar toda a organização.
comandar o relacionamento com os titulares, comandar a ação interna, comandar as eventuais implementações das ações, comandar todos esses riscos, né? E a gente usa exatamente essa metáfora mesmo do grande painel aí, de forma que o nosso DPO ele possa acompanhar as diversas ações necessárias para a implementação de LGPD, usando a mentalidade de risco, né? Vocês observam aí o verde, o amarelo e o vermelho, né? Com certeza vermelho ali são ações e eventos que demandam maior atenção, né? Da mesma forma, o monitoramento de tudo que está acontecendo nas organizações, em termos de implementação, atestação de normas, conformidades e não conformidades, né? Eventos de violação ou possíveis relatos de incidentes, solicitação de titulares, tudo isso comporia, então, aí nosso kit de boas práticas também para o DPO, e eu vou fechando aí, fazendo referência às diversas lives, né? Vocês observaram no canto superior direito ali, sempre acesse o nosso canal YouTube, Módulo GRC, né? A nossa última live falou sobre a questão da videovigilância, nós até colocamos aí à disposição de vocês aí um template, um modelo de aviso de videovigilância, e eu convido vocês aí a assinar o nosso canal no YouTube. Já são hoje 97 vídeos que nós disponibilizamos nesses últimos anos. A live de hoje é a nossa live número 98. Na semana que vem faremos a nossa live número 99, né? E eu já combinei com o Fernando Neri aí que nós vamos fazer uma grande live para comemorar a nossa 100ª. Considerando que com a participação do Dr. Gilberto e outros especialistas, a gente tem em média aí 3 a 4 apresentações por cada live, vocês têm à disposição aí talvez o maior acervo de conhecimento, o maior acervo de vídeos e apresentações nos várias diferentes dimensões e abordagens sobre o aspecto das melhores práticas e boas práticas da LGPD. Fica o convite, youtube.com/GRC, vocês têm lá as 97 lives, essa live hoje está sendo gravada, assim que nós terminarmos ainda essa semana, ela fica disponibilizada também no nosso canal YouTube, e convido a todos, então, para assistir a última parte dessa nossa apresentação de governança, passando a bola, então, aí para o Fernando Neri. Fernando, está contigo. Muito obrigado, e, pessoal, pode continuar encaminhando aí suas sugestões e perguntas pelo nosso chat. No final, nós vamos responder as perguntas de vocês, ok? Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Nós procuramos fazer esse nosso encontro, né, falando sobre o artigo 50, que fala sobre boas práticas de governança, e até eu fazendo aqui uma ação de lembrança, né? Há 15 anos atrás, o Dr. Gilberto, o Alberto e eu, nós dávamos um curso, né, de GRC. O Dr. Gilberto falava de compliance, o Alberto falava de riscos, e eu falava de governança, né? Desde lá a gente tem feito esse triunvirato aí, esse trio, falando sobre esses assuntos, né, ligados à governança, ligados à compliance, ligados à gestão de riscos. Eu sempre fui considerado meio chato. Tem um ex-aluno aí, o Moacir. Fala, Moacir, valeu. E também, voltando um pouquinho, quero ver, Moacir, como é que está a tua idade aí. O doutor Gilberto agora recebeu uma homenagem da PUC do Rio de Janeiro, onde ele é professor há 25 anos, né? Bodas de prata aí com a PUC do Rio de Janeiro, doutor Gilberto, bem bacana. Ele foi o criador, né, do curso de Direito Digital na PUC do Rio de Janeiro, pioneiro total, né, aqui no Brasil. Então, eu sempre fui considerado meio chato, porque quando as pessoas falavam em governança, eu falava, cara, isso aí não é governança, isso é gestão. E sempre insisti, né, a frase sempre, as pessoas até às vezes debochavam de mim assim, que o Fernando vai falar que governança não é gestão. Então, além de falar, eu escrevo também, que governança não é gestão. É importante, né? O doutor Gilberto mostrou aí que a LGPD ela diz que você poderá fazer um modelo de governança, mas depois que você lê o texto todo, né, ele fala, você poderá, mas eu vou também te cobrar esse negócio, se você fez ou não um modelo de governança. Um problema é que não tem um framework, né? Existem diversos frameworks de governança em algumas áreas, né? Na área de TI, o COBIT, né? Nessa versão mais recente, 2019, pode ser considerado modelo de governança, a ISO 38500, né? Também gestão de projetos, né?
também segurança da informação, tem a ISO 27014, mas vamos ver os modelos realmente, né, que são seguidos, né, no mundo todo. Em primeiro lugar, existe um princípio da governança corporativa. A governança corporativa, ela é inclusive regulada, tá? Quando você cria esse modelo, quando fala de governança, existe a lei das SA, regulamentações da CVM, principalmente para empresas que estão no mercado aberto, e mesmo empresas que não são SA e que não estão no mercado aberto, elas seguem esse modelo, né? Empresas familiares e tudo mais. Eu diria o seguinte, se você perguntar para os conselheiros de administração e para os diretores estatutários da sua organização, eles conhecem, eles leram esse livro e conhecem bem esse modelo. Então, quando você fala governança de uma coisa que não é governança, ele não circula bem na parte de cima, porque quem está em cima sabe o que é governança, né? Então, a governança é considerada esse triângulo aqui com vértice para baixo, né? A governança em si é formada, né, pelos sócios, né? Que se organizam em assembleia, pelo conselho de administração, que embaixo dele tem um comitê de auditoria que contrata a auditoria independente e, inclusive, ele segrega, né, a auditoria interna, várias empresas aqui no Brasil, principalmente aquelas que têm ações na B3 e também aquelas que têm ADR no exterior, elas têm a auditoria interna independente, ou seja, a auditoria interna não responde ao presidente, né, responde ao comitê de auditoria. Tem uma série de comitês, né, a gente vê várias empresas com comitês de transformação digital, né, de recursos humanos, ou seja, que atendem ao Conselho de Administração, e também existe um Conselho Fiscal. Nota que nós não chegamos no presidente, aí chega o presidente. O presidente e a sua diretoria, eles são exatamente os elementos que fazem a ligação entre a gestão, a governança e a gestão. Então, esse é um modelo, né? Ou seja, o triângulo com vértice para baixo é a governança e o triângulo com vértice para cima, ele é a gestão. Tá? Então, esse aqui é o modelo. Então, toda a área de TI está no triângulo com vértice para cima. A área as áreas de controles, né, a segunda linha de defesa, se você pegar o IA, a terceira linha de defesa é aqui a estrutura de auditoria. A segunda linha de defesa, controles internos, riscos, segurança, né, todos eles estão aqui embaixo na gestão. E a organização funciona assim, toda a sua área de operação, toda a parte industrial, a área de recursos humanos, está toda aqui. Então, o modelo de governança, ele prevê que você distingue a governança da gestão. E olha só, né, a gente sabe lá que na LGPD tem uma série de princípios, aqui na governança também. Esse modelo de comparar os princípios, eu acho que ele é bem legal, porque ele cria uma base teórica para você poder fazer o seu atendimento, né, à governança. Então, a governança corporativa, dentro do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, ele remete a 4 princípios. O princípio da transparência, o princípio da equidade, né, não só a equidade dentro da forma de funcionar da organização, mas também uma equidade em termos dos sócios, né, que devem considerar o modelo de uma ação por voto, para não ter realmente ações que valem mais uma do que as outras e tudo mais, que remete, inclusive, a uma falta de transparência. É uma obrigação de prestação de contas e também de responsabilidade corporativa, né? O próprio modelo do ESG, ele entra aí dentro desse princípio de responsabilidade corporativa. Então, a governança corporativa em si, ela funciona exatamente desta maneira aqui. Então, quando a gente começa a olhar, vou pensar num framework de governança em privacidade, em tese, a gente deveria pensar nesse desenho dessa ampulheta aqui, 2 triângulos, um com vértice para baixo, um com vértice para cima. Aí, se nós olharmos o tribunal, para quem é aí quem é direito privado, né, deve olhar este documento aqui. Mesmo, por exemplo, estatais, que é a partir da Lei 13.303, ela tem uma nova configuração, organizações do sistema S, né, elas atendem ao direito, se submetem ao direito privado, deve olhar esse documento. Agora, o poder público, né, deve olhar para este documento, porque o Tribunal de Contas da União, ele tem uma série de documentos, eu destaquei 2 aqui, o Referencial Básico de Governança Organizacional e 10 Passos para a Boa Governança. Também tem os princípios, olha só, são bem parecidos, capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade de participação,
accountability, né, que é a prestação de contas, a confiabilidade e melhoria regulatória. Então, aqui estão os elementos bem parecidos com o que nós falamos na governança corporativa. Então, também o Tribunal de Contas da União, ele usa o modelo do desenho da ampulheta, tá? Chamando aqui, ó, colocando aqui no meio, né, na interseção, que na outra estava o presidente e a diretoria, a alta administração. É óbvio, né, porque a estrutura governamental não necessariamente ela vai funcionar com presidente e diretores. Então, também aqui, né, ele coloca o conselho de administração ou equivalente, né, um grupo, né, que faria toda essa organização, as estruturas de auditoria interna. Então, esses aqui são os elementos, esses dois documentos, para quem é do poder público, são essenciais. Mesmo que você não seja da esfera federal, eu diria o seguinte, que a maior parte dos conceitos de governança, de integridade, de anticorrupção, que estão circulando por governos estaduais, por tribunais, pelos legislativos, pelas prefeituras, ele segue exatamente esse modelo, que é a melhor referência teórica que a gente tem no que se refere à governança na área pública. Então, esse é um modelo bastante relevante. Então, ou seja, está comprovando a nossa tese. Ó, governança não é gestão. Está vendo aqui? Ó, governança, triângulozinho com vértice para baixo. Gestão, triângulozinho com vértice para cima. Na integridade está... na interseção está exatamente aquele gestor, aquele que recebe a orientação da governança e realiza e é o responsável pela execução daquela orientação. E também quem está aqui na interseção, ele deve prestar conta para a governança e também solicitar decisões para a governança. Por que essas polêmicas, por exemplo, do preço da gasolina, as pessoas falam, vai ter uma reunião do Conselho de Administração? Por quê? Porque a alta administração, né, o presidente e os diretores, eles consideram o seguinte, olha, chegou no nosso limite da nossa autonomia. Agora nós temos que nos orientar, né, com o próprio Conselho de Administração. Então, esse aqui é o modelo que a gente tem. O projeto de LGPD, né, ele começa organizando o inventário, faz uma avaliação, implementa, mas depois que você implementa, ou seja, acaba o projeto. Eu acho que é muito importante até vocês pensarem nesse modelo. Ou seja, vocês estão na fase do projeto ou estão num processo de LGPD? Então, tem que chegar uma hora que você tem que rodar a chave, ou seja, acabou o projeto, ou eu vou incluir o projeto dentro do processo, e a partir de agora é o processo, é o que a gente chama de gestão contínua ou LGPD para sempre. O que você vai precisar ter para sempre não é o seu projeto, o que você vai precisar ter para sempre é a sua gestão contínua. E a gente recomenda que você, nessa gestão contínua, implemente um modelo de governança em privacidade. Então, acho que você vai estar bem posicionado, né, a partir do momento que você prepara isso. E aí, entrando na lei, né, a lei fala lá, olha, os controladores e operadores poderão formular regras de boas práticas e governança. Então, o doutor Gilberto, né, falou sobre o artigo 50, esse artigo é muito rico, é bem importante, quem não fez o projeto considerando o artigo 50, volta para ele, inclusive pelo seguinte, você vai ratificar um monte de coisa que você já fez. Tá? Então, você aproveita, ou seja, tudo que você fez no projeto não é um corte, isso aqui é um processo evolutivo, né? Então, você precisa realmente fazer essa definição. O que a governança orienta? Condição de organização, regime de funcionamento, procedimentos, reclamação e petição de titulares, né, o tratamento, norma de segurança, padrões técnicos, olha só, um monte de coisa que você já definiu ali na fase de projeto. E aí vem um ponto, né, que ele define aqui alguns pontos, né, o que é a característica mínima, né, desse programa de governança, ele chama Programa de Governança em Privacidade, e aí tem um alerta que eu gostaria de fazer para vocês. Eu tenho visto alguns programas de governança e privacidade que eles começam lá na fase de projeto. Só que você vai ter que vai publicar uma versão 2 esquecendo o projeto, ou seja, o projeto vira só um marco histórico e o marco da base do que você preparou. A partir dali, você vai evoluir para você ter um modelo de governança, ou seja, um modelo contínuo. Ou seja, você fez o projeto, beleza, porque, tipo assim, se você constrói uma ponte, depois que a ponte está pronta, você fica falando da ponte, não fica falando de como que você criou a ponte, como que você construiu a ponte. Então, acho que é bem importante a gente estar ligado nesse elemento, ou seja, vamos fazer um corte, ou seja, tirar ali os vínculos
psicológicos e sentimentais para que a gente possa realmente enxergar um modelo de governança. E aqui tem os vários momentos, ó, demonstrar o comprometimento do controlador, só quem está acostumado com o ISO 27000 e tudo mais, o 27000 está acostumado com isso aqui, ó, comprometimento do controlador, comprometimento da alta gestão, comprometimento da diretoria estatutária, como é que comprova isso aí, como é que faz a gestão de políticas, né? Então, tudo isso aqui são elementos que são importantes dentro do programa em governança, e eles fazem parte dentro desse modelo. Se nós olharmos também, quando você fala em sanções, aí muitas vezes tem muita gente focada em sanção, a sanção também fala, né, que a mensuração da sanção vai considerar vários elementos. Boa-fé do infrator, se ele teve alguma vantagem ou não, a condição econômica, a reincidência, qual o tamanho do dano, se o infrator cooperou ou se não cooperou, se ele mostra que ele fez mecanismos e procedimentos internos e se ele adotou uma política de boas práticas de governança. Olha só, está exatamente na hora que você vai para o litígio, uma das formas de você se defender, de você apresentar, é você falar, não, olha só, eu fiz o meu projeto, eu inventariei o meu ambiente, eu tenho o controle total do ambiente, eu atendo todas as pessoas, ou seja, essa violação de dados que ocorreu, obviamente, é algo residual, né? Então, é importante. Nota que a governança, toda hora, ele diz que você poderá ter, mas toda hora ele remete para esse princípio da governança. E se nós olharmos aqui os princípios da governança, ó, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Olha só, não por coincidência, tá? Não acho que é coincidência não, tá? Não por coincidência, nós vamos ver que os princípios que estão na LGPD são muito parecidos com os princípios tanto da segurança, tanto da governança corporativa, ou seja, transparência está lá, equidade está lá, responsabilidade está lá, prestação de contas está lá, quanto também dos princípios da governança pública, ó, capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade, prestação de contas, confiabilidade e melhoria regulatória. Então, esses elementos todos estão dentro desse modelo. Em termos de referências internacionais, né, também é fraco, ou seja, vai ser necessário criar modelo de governança em privacidade. A boa notícia é que, tipo assim, é puro de 10 que vocês vão entender o modelo da governança como algo muito parecido com o que já tem, tá? Ou seja, não tem muita coisa diferente. É adequar os modelos e encaixar ali no esqueleto, né, da governança. Então, por exemplo, o IAPP, né, junto com a Ernst Young, ele tem um documento, né, que é o relatório anual de governança em privacidade. Na verdade, ele mostra estatística, tá? Ele pega um monte de coisa e chama de governança. Eu sempre falo isso, sabe? Ou seja, você quer fazer uma apresentação chique ou garantir a presença da alta gestão, chama de governança. Então, às vezes é uma tática também, mas de qualquer maneira ele é muito bom, tá? Ou seja, ele fala lá, vem cá, o líder em privacidade, ele tá respondendo a quem? Tem aqui, ó, o conselho de administração, ao CEO, ao CCO. Nota o seguinte, isso aqui não é um trilho, é uma trilha, né? Ou seja, você pode mudar o seu modelo. É aqui, quais são as principais atividades? Você entra lá no site do IAPP, você pode baixar esse relatório, tá? Eu não sei, eu baixei como membro, mas eu acho que não membro também pode baixar, tá? Qualquer coisa, eu acho que nós temos autorização para distribuir. Então, de qualquer maneira, é muito bom esse relatório aqui, eu acho ele excelente. É até curioso, né? Porque como a cada ano muda muita coisa, ele até tem algumas coisas que vocês vão achar antigos aqui. Então ele fala quais são as responsabilidades da equipe de privacidade, né? Assim, ó, tratar as políticas, né? Fazer o treinamento, a conscientização, o engajamento, tratar a gestão de incidentes, né? Então, todos os elementos que são tratados. E nota o seguinte, aqui é um top 10 e o décimo é seguido por 92% das organizações. Então, vale a pena realmente, isso aqui é excelente para organizar a sua privacidade em governança. E aí dá para a gente pensar nesse modelo, ou seja, a governança em privacidade é um triângulo com vértice para baixo, a gestão em privacidade é um triângulo com vértice para cima. Pessoal, eu estou vendo que está chegando mensagem aqui, algumas até falam meu nome aqui, mas eu não estou conseguindo ler não, tá? Eu já estou terminando e leio aqui. Então, acho que esse seria um modelo. E, obviamente, né, o encarregado, né, o DPO, ele seria quem ficaria aqui no meio.
recebendo a orientação da governança, recebendo a orientação estratégica da governança. No caso aqui, a gente poderia colocar o controlador, entregando aqui ao DPO e a equipe que executa, né? Tanto a equipe do DPO como aquelas pessoas, várias pessoas numa equipe multidisciplinar que ajudam o DPO, como os Privacy Champions, né? E assim por diante. E aí também o DPO tem que fazer o quê? Tem que prestar contas para a governança, tem que prestar conta para o controlador. Então, eu acho que esse pode ser um modelo, e nós estamos desenhando assim, tá? Eu estou fazendo essa justificativa porque essa é a forma que a gente está montando esse tipo de desenho. E aí, um framework, né, terminando aqui a nossa conversa, nós também desenhamos um framework de todos os elementos que precisam estar dentro de um processo de governança e privacidade, né, apontando para a gestão. Então, tem alguns elementos que são bem importantes você definir. Por exemplo, um canal único com DPO, ou seja, não deixar ficar chegando de dados de forma informal. Nem que você receba informal e você mesmo, como DPO, como encarregado, você mesmo atualiza no canal oficial. O canal oficial é o quê? É uma página na internet, é um e-mail, é um WhatsApp, não faz diferença. Mas você precisa estar integrado para atender o direito do titular, o Privacy by Design, toda a gestão de incidentes. Então, muitas vezes, né, eu vejo que uma organização quer fazer atendimento à LGPD e ela fala, eu quero fazer um discovery de dados. Cara, você pode ter um monte de benefício com discovery de dados, mas não necessariamente é a melhor coisa para você fazer no início de um processo de LGPD. Então, outro dia eu vi um time até falando, não, o discovery de dados vai pegar dados que você não pega nas entrevistas. Cara, eu vou falar para vocês, é impossível isso acontecer. Não de não pegar, mas ele pegar mais do que você pega na entrevista, porque você tem uma série de limitações técnicas para você conseguir chegar a esse tipo de modelo. Então, o princípio é o seguinte, é um modelo novo, é complexo, às vezes a gente chega numa organização, não tem nem lista de sistema, as pessoas não têm um entendimento comum do que é um processo, não é que estejam erradas, é que cada um tem uma definição diferente. E, além disso, né, eu acho que é bem importante, eu sempre falo para o meu time, projeto de LGPD é um exercício de humildade. Você tem que saber, é essencial você saber que você vai aprender o tempo todo e o que você tem certeza hoje vai chegar uma antítese e você vai ter que falar, olha, realmente eu estava errado. É um processo de melhoria contínua e não adianta querer acertar tudo na primeira. Porém, você vai ter melhorias significativas a cada ciclo, a cada passo, mas o essencial é atender os modelos, as melhores práticas, né? Ter um processo de governança, atender a legislação, atender também os guias orientativos da ANPD. Com certeza, esse é um assunto em crescimento, é um assunto que vai crescer muito. Então, nós vamos estar aí à disposição de vocês para perguntas, né? E também, né, outros momentos, se quiserem que a gente faça uma apresentação desse tipo para a organização de vocês, ou que trate um outro tema. Uma coisa vocês podem ter certeza, tá? Não adianta que... nós vamos falar aquilo que são as nossas convicções, não vamos falar o que você quer ouvir. Então, às vezes, você não quer ouvir umas coisas, mas nós vamos te contar isso. Porque nós acreditamos realmente que o processo de LGPD é um processo envolvido com integridade, é um processo envolvido com compliance. Então, não adianta você achar realmente que você não vai estar, vai estar, não, eu quero me enganar e vou trazer uma informação falsa. Vou dar só um exemplo para a gente concluir aqui, passar para o Alberto, que é o nosso cara que administra o talk show. Um cliente nosso, ele chegou para a gente e falou o seguinte, cara, eu facilitei o trabalho, eu peguei o organograma e já escolhi quais são as áreas que tratam dado pessoal. Eu falei, cara, eu sei que você fez de boa intenção, mas você não pode fazer isso, que quem tem que falar se usa ou não é a própria área. É a área que é responsável. Imagina se você erra, cara, você está trazendo para você uma responsabilidade que você não precisa. Ou seja, até lista de sistemas a gente pergunta para os usuários, porque se for pegar a lista de sistemas de uma área de governança, você pode não ter alguma coisa, e não tem, tá? Normalmente a lista de sistema, depois de um data mapping de LGPD, ela dobra. Por quê? Porque tem um monte de sistemas que o usuário usava e a TI não tinha a menor ideia. Quer um exemplo? O PJE, que o jurídico usa. Quer outro exemplo? O E-Social, que o RH usa. Eu até hoje não encontrei nenhuma lista de sistemas disso. E é normal, todos nós aprendemos governança de TI, que são os recursos que a TI provê. Mas só que tem recurso que você usa do lado de fora, do governo, de um parceiro, o sistema lá do plano de saúde. E esses são sistemas que tratam dados pessoais, então precisam estar na sua lista. Então, acho que é uma mudança também, inclusive na governança de TI, que são relevantes.
Então é isso, pessoal. Passar aqui para o Albertinho, ele vai conduzir aí o nosso papo. Roberto, não pergunta nada não, pelo menos 2 minutos aí para eu beber uma água. Tá bom, Fernando. Bom, obrigado. Nós tivemos algumas perguntas aqui, se, na verdade, a live vai ser disponibilizada para visualização posterior. A Larissa, o Nicodemos respondeu, creio que sim, no YouTube. Me pergunta também aqui o Vinícius, né, se a apresentação pode ser disponibilizada. Sim, né, conforme eu falei, né, eu até usei bastantes slides que faziam referências a outras lives e outras apresentações que nós fizemos no passado, né? Então, falei, no nosso canal do YouTube, já são 97 lives só sobre esse tema LGPD. LGPD no RH, LGPD no marketing, segurança cibernética, governança de TI, prestação de contas, assim, são muitos temas, né? Então, eu diria, sem medo de errar, que é o maior acervo técnico de conhecimento e bases de conhecimento, bastante práticas, né? São apresentações igual a essas que vocês assistiram aqui, apresentações rápidas de 10 a 15 minutos, e uma sessão de perguntas no final. Tudo isso fica disponível no nosso canal do YouTube, tá? Eu peço até para que a Gaia reforce aqui para o pessoal, colocando o link, o Gaia, do nosso canal aqui, e em breve, assim, em menos de uma semana, essa nossa live ela vai estar disponibilizada no YouTube também, tá? Então, convido vocês a acessarem não só a gravação dessa live, mas escolham os seus temas, procuram lá, e eu acho que com certeza vocês vão achar temas interessantes, abordagens pontuais com vários especialistas, especialistas do Brasil. Trouxemos também, em algumas situações, cases de clientes relatando suas experiências práticas, especialistas internacionais, enfim, fica esse convite, e sim, a resposta é que essa live estará disponível em breve no nosso canal do YouTube. A Gaia já colocou aqui. Doutor Gilberto, tem várias referências aí a ex-alunos, o senhor aí que é realmente aí uma grande referência, um guru nessa área aí de direito digital, desde essa época que o senhor tinha cabelo escuros aí, trabalhando na IBM, né? Aquele garoto do jurídico da IBM lá, sei lá quantos anos atrás, né? Então, um pouquinho na sua experiência jurídica, né? Já que a gente está falando de boas práticas, se uma organização tivesse que escolher assim, no curto, médio e longo prazo, né? O que em termos de boa prática, ela deveria correr e fazer rápido primeiro, depois faz um pouquinho mais depois, e o que pode deixar, talvez, para uma visão um pouquinho mais longa aí? Por favor, doutor Gilberto. Alberto, obrigado aqui os comentários aqui, muito generosos. É verdade, ao longo desse tempo, eu percebo que alguns assuntos eles têm mais prioridade, né? E talvez o que tem mais prioridade é segurança. Sempre que a gente fala em segurança, né, vem em primeiro lugar. Nesse momento, a gente tem visto aí uma proliferação de ciberataques, né? Então, acho que cuidar da segurança é um item fundamental, assim, no contexto da política. O Fernando também mencionou isso, né? Eu mostrei ali na apresentação que os órgãos estão olhando muito a parte de documentos, porque às vezes é mais fácil para um órgão fiscalizador olhar um documento do que olhar um sistema, né? Então, a plataforma documental, eu diria que é o segundo lugar. Primeiro, estanca qualquer problema de vulnerabilidade de segurança. Em segundo, foca em documento, porque é o que tem mais chance da autoridade olhar primeiro. Terceiro, e não menos importante, cuida da automatização do sistema, alinhado com o documento. Alberto, acho que essa seria a ordem natural nesse momento. Geralmente seria documento, sistema, segurança, mas tem havido tanto ataque, tanta situação, que eu acho que a segurança passou para o primeiro lugar. Obrigado, doutor Gilberto. É verdade, né? Esse tema de segurança está cada vez mais quente, e até destacando um pouquinho os trabalhos de risco quantitativo que nós temos feito. É muito importante que as organizações consigam justificar numa linguagem um pouco mais de negócio, né? Não só numa questão de terror, apavorado aí com esses casos de ransomware ou com vazamento de informações, mas que a gente consiga, de uma certa forma, utilizando a linguagem de negócio, medir esse risco, né, em termos monetários, em termos financeiros, e realmente não são riscos pequenos, não, né? As empresas, nos casos de vazamento e violação que nós temos visto aí, são multas muito grandes, fora ferir a reputação, a imagem da organização, né? Então, as empresas de seguro, elas já estão bastante avançadas aí na questão de seguros cibernéticos, né?
E aí, mais uma vez, a referência às melhores práticas ajuda a reduzir esse prêmio de seguro, né? Então, se as empresas conseguem demonstrar que, de fato, elas têm uma boa plataforma, elas têm uma boa segurança, elas têm uma boa base de implementação das melhores práticas, com certeza o prêmio de seguro é menor. Fernando, tem aqui algumas referências a você aqui também, já pessoas que já fizeram o curso com você, mas é o seguinte, você agora lançou, tem 3 dias atrás, aí, o Bom Dia LGPD, né? Então, você que é um cara que eu sei que acorda muito cedo aí, todo dia, de manhã, então, na hora que eu acordo, eu já vou lá no LinkedIn, tem lá o teu Bom Dia da LGPD, e hoje você publicou lá na newsletter lá a questão de frameworks, né? Colocou os frameworks da ISO, da CIS. Fala um pouquinho sobre isso aí na questão de boas práticas, Fernando. Tá bom. Uma coisa que a gente entende, né? Ou seja, nós, como somos, o Alberto gosta de se chamar de dinossauro, mas nós temos uma experiência grande aí em compliance, né? De muito tempo. Nós fomos certificados BS 7799, que antes da ISO 27000 existir, né? Que o padrão era em cima do padrão inglês. Então, nós entendemos que utilizar frameworks é essencial. E, na verdade, todos os reguladores acham isso, né? A CVM, o Tribunal de Contas, o Banco Central, a SUSEP. Então, sempre que você fala de boas práticas, e o termo boas práticas, o termo que a gente usava basicamente em reuniões técnicas, agora estão na lei. Ou seja, a lei diz que você tem que usar boas práticas, a lei diz que você tem que fazer governança. E isso vai ser cada vez mais comum, né? Se nós olharmos, por exemplo, o marco regulatório da internet, também não vai ser diferente. E cada vez mais a gente vê o ESG, vê as questões de atendimento à diversidade, sustentabilidade, todos eles, mesmo fora, né, da área aí de tecnologia, da área de tratamento de dados e informações, eles estão sempre remetendo ao tratamento de modelos por meio de boas práticas. Então, eu vou até colocar aqui no chat aqui um link para esse nosso estudo que a gente começou a fazer, né, uma newsletter diária, Bom Dia LGPD, mas o conceito de hoje, né, que a gente deu uma estudadinha, é de sempre você seguir boas práticas, ou seja, sempre você procurar alinhar modelos que permitam que você tenha referência, porque essas referências, na verdade, são consensos. Então, hoje nós falamos de 3, da ISO 27000 mais a ISO 27701, que eu acho que é um modelo tipo assim, que existe um padrão no Brasil, publicado pela BNT, o texto está todo em português, tem modelo de certificação, ou seja, os frameworks, eles são um pouquinho diferentes entre eles. Existe o nicho é o mais utilizado, tá? Mas, obviamente, o nicho ele tem algumas limitações, ele não tem tradução oficial, o nicho também ele é do governo americano, né? nicho.gov, mas ele é muito bom, a referência assim excelente. E o terceiro ponto é a questão do CIS, né, que nós achamos realmente o melhor. Por exemplo, nós fazemos risco quantitativo baseado no modelo do CIS. Nós fazemos, a nossa certificação ISO 27000 e 27701 são baseados no modelo do CIS. Então, o CIS, eu acho realmente que ele tem algumas vantagens. Ele tem um modelo de gestão de risco integrado, ele tem um modelo de privacidade integrado, ele tem mapping, né, com diversos frameworks. Então, acho que esse ponto também é interessante para a gente considerar. Mas o essencial é você escolher um framework, tá? É ISO 27000 mais 27701, o Cybersecurity Framework do NIST mais o Privacy Framework do NIST, ou o CIS Controls mais o CIS Benchmarkings, mais o CIS-RAM, mais o Privacy Guide do CIS. O importante é, cara, quem não gosta de estudar, eu acho realmente que não deve atuar na LGPD, porque toda hora surge papers, são muitos documentos, e são conceitos novos, e tudo baseado, né, em iniciativas acadêmicas, e nós estamos à disposição aí para conversar e trocar ideia com vocês. Obrigado, Fernando. Nós já estamos nos aproximando aqui do final, então acho que está na hora aqui da nossa de despedida aí, de considerações finais, né? Eu vi que a Márcia Ribeiro falou aqui da questão do seguro cibernético, cada vez mais exigente em função das maturidades na prevenção e mitigação dos riscos. É verdade, Márcia, você é muito atuante ali
na nossa ABGR, Associação Brasileira de Gestão de Risco, né? O pessoal de seguro, né? Então, levou um tempo para amadurecer esse conceito aí do seguro cibernético, mas hoje já existem aí diversas seguradoras e corretoras que oferecem esse tipo de seguro para as organizações, e aí não só para a LGPD, mas, na verdade, para todos esses casos aí de violação de segurança que tem acontecido. E, na essência, como nós temos falado aí, a pauta da nossa live de hoje, que é a questão das melhores práticas, o artigo 50, né? Sem dúvida, num caso de prevenção, né? Para que você consiga reduzir e negociar um bom prêmio de seguro. Ou mesmo num caso de violação, onde você precisa demonstrar que o problema aconteceu, mas você tomou, de fato, todas as precauções, a utilização de boas práticas, né? A utilização de referências normativas, a norma técnica no Brasil, ela é de caráter voluntário, né? Uma lei é obrigatória, a norma técnica é voluntária. Porém, o fato de existir uma norma técnica já significa que existe um consenso em torno ali dos especialistas de que aquelas são as melhores práticas, né? Então, é mais do que, como nós falamos, as boas práticas. Aquilo ali é um consenso do que seriam as melhores práticas. Você pode não seguir. O fato de você não seguir significa que você se garante. Vai lá e justifica que você fez alguma coisa diferente. Mas o fato de seguir não deixa de ser uma espécie de seguro também, né? Um seguro em relação aí à nossa Constituição, de que você não foi nem negligente, nem imprudente, nem perito. Você seguiu o que os peritos disseram, você foi prudente em adotar as boas práticas, né? E você foi diligente em relação a fazer aquilo que precisava fazer, porque aquilo é sua responsabilidade e você precisa prestar contas. Então, obrigado, Márcia, pela pergunta. Roberto, eu já vi também aqui, você tem referência aqui, conhece todo mundo, você é uma querida também, vi que você já me mandou uma mensagem, vou te mandar um e-mail para te incluir lá no nosso comitê de gestão de riscos da ABNT, também, de novo, aí reforço para os interessados, pode entrar em contato conosco aí. Vou passar para o doutor Gilberto para suas considerações finais, e aí depois Fernando Neri pode fechar. Obrigado. Obrigado, Alberto, por esse convite, e eu acho que esse assunto é um resumo daquilo que é a trajetória da Módulo, né? Desde segurança de dados, de segurança da informação, governança, e governança é o tema da vez aí, com a ESG, com boas práticas e código de conduta, e nós estamos disponíveis com muito prazer nessa parceria com a Módulo para fazer um trabalho aí em prol de geração de códigos de conduta setoriais e cada vez mais customizados e aperfeiçoados. Muito obrigado, até uma próxima vez. Opa! Bom, pessoal, agradecer a todo mundo, né? Lembrar que esses aspectos da governança, eles são aspectos básicos da LGPD. Está na hora realmente de sair da hora do projeto, da implementação e partir para a hora da gestão contínua, da governança, e nós estamos prontos para ajudá-los. Tá? Agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem que a gente converse com as equipes de vocês sobre esses assuntos aí, a gente pode agendar. Tá? Então, obrigado a todos e até uma próxima vez. Eu queria só aproveitar esses momentos finais para avisar que as inscrições para a nossa live na quinta-feira de governança em segurança já estão abertas. Eu coloquei o link no chat, então quem já quiser ir se inscrevendo, só clicar nesse link. Só um parênteses aqui, na quinta, a reunião, a live é sobre governança em segurança cibernética, tá? Vai ser bem bacana, vale a pena comparecer, todos convidados. Bom, está concluído. Eu já achei que todos já tinham se despedido aqui. Mais uma vez, obrigado aí, agradeço a participação, a paciência de todos vocês. Como reforçando aí a mensagem da Gaia, a gente já tinha dado alerta. Essa nossa live de hoje é uma experiência, ela está dividida em duas partes. O grande tema é governança. A gente hoje falou sobre governança em privacidade e na quinta-feira que vem a segunda parte, e termina esse assunto de governança, governança em segurança cibernética e governança em TI. Então não percam, se inscrevam. As inscrições já estão abertas aí pelo link que a Gaia circulou para vocês. Muito obrigado e até a próxima para todos vocês.